começar Agora é sério, hein? a batina, né? Agora é sério. Doutor, a gente sabe que você é especializado em quadril, certo? O Kelvin brinca de bambolê até hoje e tem problema no quadril. O que é mais comum em relação a problema no quadril? Ah, algumas patologias são comuns, né? Como por exemplo tendinites e bursites, provavelmente é o que eu mais atendo, tá? No quadril. Exato. Tendinites e bursites, processos inflamatórios em tendões e bursas, né? Caramba. O que é um tendão, né? Um tendão, na verdade, é o que liga um osso ao outro e tem um Certo. músculo no meio, né? Ele muda as fibras e se insere no osso de um lado, se insere no osso de outro. Falando de uma maneira mais simples, Sim. tá? E nas inserções, por exemplo, aqui na lateral do quadril, é muito comum tendinite, bursite, principalmente acima dos 35 anos, que é um momento em que começa a ter uma mudança. 35 é mais ou menos, tá? Não existe nada exato, mas em média... Tô preocupado, hein? 35? Não, Você já passou faz tempo. Passei 10. em média é um momento em que começa a ter uma lipossubstituição tendinosa, começa a acontecer algumas alterações das fibras, né? E é mais comum. Tanto em homem quanto mulher, a gente acaba vendo mais em mulheres, existem teorias sobre questões hormonais, mas geralmente o que causa isso é desequilíbrio biomecânico, né? Então, qualquer coisa que possa mudar a maneira com que você anda, com que você Peso. faz suas atividades, tudo, né? Se você muda, você sai de uma atividade em que você ficava no escritório, de repente começa a correr, o que é muito comum, foi muito comum Sim. na pandemia, a gente vê isso, É. sem ser de uma maneira gradativa, você começa a sofrer com algumas consequências. E pessoas que começam a trabalhar numa mesma posição, tudo isso muda a questão biomecânica da gente, né? Mas na questão do quadril é bastante a biomecânica do caminhar e essa questão mais da mudança da estrutura dos tendões. Esse fim da pandemia aí, quando você pegou a época da pandemia, muita gente foi para home office, né? Muita gente mudou, E é- mudaram os hábitos, né? Então, e aí esses hábitos, você teve muita ocorrência depois disso? Olha, Para melhor ou para pior, não sei. eu tive bastante caso de uma patologia. Eu vou falar isso para vocês, até porque tem trabalhos aí sem parar sobre isso, nada tão conclusivo, mas sobre uma patologia que chama osteonecrose da cabeça femoral, tá? Isso eu tenho visto mais em paciente jovem e eu comecei a perceber que aumentou um pouquinho a incidência pós-pandemia. Não se sabe Você fala exatamente. necrose, você fala morte de alguma coisa? Exatamente. É como se faltasse a vascularização do sangue Ah, na cabeça do fêmur. É uma patologia que eu, particularmente, meus colegas também, que cuidam de quadril, perceberam isso. E já tem alguns trabalhos tentando mostrar que existe alguma associação. e o osso perde estrutura? Com o passar do tempo, sim, mas Ah, inicialmente tá. o que falta nele é o sangue Vascularização, chegar tá. bem na parte de cima da cabeça. Na do fêmur. cabeça do fêmur. É. O meu sogro tem duas próteses no É, o fêmur. meu também. E, Nos dois e eles lados. falam que tem validade, né? Passa Olha, de um certo tempo, tem que fazer Não de sei, novo. não. Não sei. Na verdade é agora assim, falaram pra ele. a gente brinca, né? Uma brincadeira que é como se fosse uma pecinha de carro. Tá. Ela vai desgastar. Sim, a tendência é assim. Aí o pessoal fala assim, nossa, mas quanto dura uma prótese? Muito relativo. Eu já vi próteses durarem pouco tempo. E já vi pacientes com aquelas próteses bem antigas, que teoricamente não tem nada de moderno, nada de tecnológico, durando 30 anos. E ele manca demais ainda. E o médico falou: você Meu vai sogro ter que tá fazer com outro. 20 com uma já. Ele já fez. Ele tem 3 próteses, uma no joelho e 2 de quadril. Aí Portuga tá mecânico, Cortou hein? a cabeça do fêmur e colocou outra, né? Aquela prótese da cabeça do fêmur. Fez dos dois lados, cara. Mas assim, Mas ele já É que teve você uma força idade um, avançada você também. machuca um e força o outro, né? o que a gente fala, né, em relação à prótese de quadril é uma das cirurgias de maior satisfação dentro da medicina. Sério? Ela perde para catarata, por exemplo, segundo alguns trabalhos. Nossa, é muitas. A satisfação do paciente que faz uma Sim. prótese
é acima de 90%. Que legal. Então, a chance de sucesso dessa cirurgia. É grande. E é isso que nos motiva, porque sim, existem complicações, existem casos que acabam tendo algumas complicações, mas a grande maioria das pessoas, ele fala, por que eu não fiz antes? Por que Imagina. eu fiquei todo esse Por causa tempo do incômodo, sofrendo? né? Tomando remédio pra dor, insuportável. É uma... E